Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Nação, hoje tem jogo do Flamengo. Flamengo e Cuiabá jogam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem, o Flamengo precisa muito dessa vitória. Afinal de contas, se a gente não vencer o Cuiabá, a gente pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada ainda. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera do Mengão queridão, né? Pois é, o jogo é às 20h30. Eu e a Miriane estaremos ao vivo com o nosso pré-jogo a partir das 18h30, 2 horas antes da partida começar, para a gente poder resenhar, falar para vocês tudo do jogo, responder a vocês no chat, enfim, fazer aquela resenha que a gente tem costume de fazer. Esse vídeo de hoje, ele é um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Por quê? Porque hoje era dia da gente colocar um raio-x do Flamengo contra o Cuiabá. Acontece que Flamengo e Cuiabá jogaram 2 vezes só. É uma vitória para o Flamengo e um empate. O Flamengo venceu o Cuiabá jogando na Arena Pantanal por 2-0 no dia 1º/7/2021. Foi a primeira partida entre as duas equipes. No Maracanã, no dia 17 de outubro do ano passado, o Flamengo empatou em 0-0 as duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem muitos dados, não tem muitas coisas para a gente colocar aqui sobre esse confronto, que é um confronto novo. Aliás, eu torço muito para o Cuiabá não cair. Nós ficamos muito tempo sem um representante da região da centro-oeste do Brasil, e agora nós temos aí o Cuiabá. Eu espero que o Cuiabá consiga se erguer e não cair neste Campeonato Brasileiro. É claro que hoje já era, vão perder, tem que perder, precisamos que eles percam, mas que depois eles se ergam e consigam permanecer no Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é diferente também, porque eu vou trazer algumas informações que era para eu ter dado no Fla Nação VVP, no vídeo que hoje saiu às 8 horas e não às 7, foi só hoje, tá? Porque eu estava envolvido em um monte de telefonema, precisando saber um monte de coisas e acabou atrasando, tá? Às vezes acontece, geralmente é às 7 da manhã. Mas eu deixei de falar algumas coisas lá. Por exemplo, tem um titular do Flamengo que pode estar fazendo a última temporada pela equipe. Eu quero falar sobre a situação de Andréas Pereira. Será que ele vai para o Palmeiras? Ontem aqui no canal, eu e a produção, nós ficamos tentando entender o porquê que o Andréas passou a ser titular do Flamengo. E agora eu entendi o motivo disso ter acontecido. Também quero falar com vocês sobre a situação do Lucas Orelhano, lá o jogador de 22 anos do Vélez Sarsfield, que a gente falou com vocês aqui ontem, mostramos o mapa de calor do jogador, enfim. Eu quero complementar algumas informações sobre ele, tá bom? Mas antes eu quero mandar 2 recadinhos. O primeiro é pedir para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante a gente ter a sua inscrição. Não paga absolutamente nada, é de graça. É só você apertar nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Você não vai pagar absolutamente nada e vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito que a gente consiga permanecer aqui no YouTube com os 2 canais, trazendo 2 conteúdos diferenciados para vocês terem mais locais para poder saber sobre situações diferentes, análises diferentes sobre o Flamengo. Um canal é totalmente diferente do outro. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? É só apertar no botão vermelho, é de graça e não paga nada. O segundo é o recadinho desse grande parceiro que nós temos, BR4Bet, a melhor casa de apostas que apoia o nosso canal, o canal Resenha Rubro-Negra. Espia só. Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, tem jogo do Mengão queridão, Flamengo e Cuiabá. Além desse jogo, tem Bragantino e Coritiba, Ceará e Atlético Mineiro, Goiás e Internacional, América Mineiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet.
o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Bom, pessoal, vamos lá. Tem muitas pessoas me perguntando quanto o Everton Cebolinha vai ganhar no Flamengo. Divulgar valores salariais não é uma coisa que eu curto, não é uma coisa que eu dê prioridade em nenhum dos nossos canais. Mas como ainda se trata de uma negociação que pode dar certo, inclusive pode rolar o anúncio ainda hoje, pode, tá? Não tô cravando, é porque as coisas estão andando de uma maneira tão rápida que pode acontecer até o acordo hoje e o Flamengo anunciar hoje mesmo o Everton Cebolinha. O Flamengo, na verdade, tem um plano para fugir dessa crise, para fugir desse problema todo que a gente tem no Flamengo hoje, que é fazer o time render. Se o time render, se o time começar a jogar bola, começar a vencer, não interessa apoio político, os apoios políticos que saíram voltam, se não voltar, se renova com outro apoio político. Hoje o Rodolfo Landim está muito isolado no Flamengo. Na verdade, ele não está. Não é uma isolação sozinho, né? É uma isolação com alguns parceiros que ele tem, que ele não larga o osso de jeito nenhum e que eles também não largam o osso de jeito nenhum. Os parceiros do Rodolfo Landim hoje é o Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, o Rodrigo Dunches de Abranches, vice-presidente geral do Flamengo, e o Marcos Braz. Esses quatro estão aí grudados no Rodolfo Landim e ainda fazem a base de apoio de governança dele dentro do Flamengo. O apoio político, o Rodolfo Landim perdeu quase todo. Se a eleição fosse amanhã, o Rodolfo Landim não teria condições de fazer o seu sucessor. Ele já teria perdido para a oposição que começa a crescer no Flamengo. Inclusive, essa oposição começa agora a tentar fazer algumas mudanças dentro do Flamengo para ver se conseguem bater mais de frente com o pessoal da situação. Por exemplo, já houve um pedido lá dentro do Flamengo ontem por parte da oposição para que acabe com aquela limitação dos 1.000 off-rios. Lembra o plano de sócios do Flamengo? Não é sócio-torcedor, é o plano de sócios off-rio do Flamengo. O plano de sócios off-rio no Flamengo dá direito a quem é off-rio de votar nas eleições do Flamengo. Então hoje está designado que o Flamengo só pode ter 1.000 associados fora do Rio de Janeiro. E eles estão lutando para cair com esse número, para que não tenha limites o número de off-rios. É bem verdade também que hoje existem apenas cerca de 400 associados nesse plano off-rio. Então ainda tem 600 vagas pelo que foi determinado por essa gestão. Mas é preciso cair com esse número mesmo. Se a torcida quiser ser off-rio, que a torcida seja. Se ela não quiser, que ela não seja. O que não pode é ter limites para o que a torcida deseja fazer. Mas hoje são apenas 400 e poucos off-rios. E a oposição está lutando para derrubar isso. Como agora o Rodolfo Landim politicamente ficou mais enfraquecido, eles vão lutar para conseguir outras conquistas dentro do clube também, meio que para fazer um teste, para ver até onde a situação consegue impedir. Agora tem um detalhe, gente. Se por um lado o Rodolfo Landim perdeu o apoio político da Fla-Fut, por exemplo, internamente no Flamengo, o Rodolfo Landim vai muito bem. Internamente como? Com os associados do clube, com os chamados proprietários do clube, porque eu estou me referindo aos proprietários da sede na Gávea. Esses estão felicíssimos com o Rodolfo Landim, que é o presidente do parquinho deles, né? Inaugurou beach tênis outro dia, inaugurou uma quadra para velha guarda outro dia, enfim, os associados. E o problema é que são eles que votam para presidente. Os caras que frequentam apenas o clube, a sede, são os caras que comandam o direito de votar em quem vai ser o presidente do Flamengo. Muitas vezes nem são rubro-negros, gente. São torcedores do Fluminense, do Bangu, do América, que, como moram perto da Gávea, usufruem da piscina, das quadras. Eu, por exemplo, quando eu estava lá em Caxias do Sul, eu e a Miriane, a gente gostava muito de assistir a jogos do Caxias do Sul.
Mas como a sede social do Juventude era melhor, a gente se associou ao Juventude. Ou seja, a gente gostava mesmo de ver jogos do Caxias, porque o estádio era muito mais próximo da nossa casa do que do Juventude. Mas a gente era associado do Juventude por causa do clube, ou seja, não necessariamente os associados do Flamengo são aqueles que torcem para o Flamengo, que gostam de futebol. Não, são aqueles que usam as dependências da sede da Gávea. O problema é que o presidente deles é o presidente que toma as decisões no futebol também. Por isso eu sou favorável a desvincular, a ter o presidente da Gávea e o presidente do futebol do Flamengo. Eu não acho que as duas coisas deveriam estar juntas, porque, por exemplo, enquanto há uma insatisfação muito grande por parte de 99% dos torcedores rubro-negros com a administração que o Landim faz no futebol, 1%, que são aqueles associados da Gávea, é que vão votar no próximo presidente. E eles estão muito felizes, estão amarradões aí no Landim pelas coisas que o Landim faz na sede social. Conseguiram entender? Mas enfim, vamos lá. Voltando a falar a questão do salário do Everton Cebolinha, deve girar em torno de R$800 mil, fora bonificações, fora algumas metas estipuladas na cláusula contratual, deve ficar assim por baixo em R$800 mil, mas não deve ultrapassar o valor que o Gabigol ganha no clube hoje. Era para eu ter trago essa notícia que eu vou trazer agora para vocês no Fla Nação VVP mais cedo, mas eram tantas informações que eu queria passar que eu acabei me esquecendo. Gente, tem um titular do Flamengo que pode deixar o Flamengo depois desta temporada, porque tem um clube que ele já jogou, que tem um projeto, está montando um projeto para tê-lo de volta. O clube é o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está na Série B, mas sobre o comando do Ronaldo Fenômeno, o clube está voltando a crescer e está pleiteando, pela primeira vez em 2 anos, o retorno à Série A do futebol brasileiro. E o grande presente que o Ronaldo Fenômeno e a administração do Cruzeiro gostaria de dar para o seu torcedor, caso suba mesmo em 2023, é o retorno de um cara que foi ídolo no time deles e que hoje é capitão e titular da equipe do Flamengo. Vocês já sabem, né? Estou falando do Everton Ribeiro. O Cruzeiro tem a ideia de montar um projeto que, caso ele suba mesmo para a Série A o ano que vem, que eles repatriem o Everton Ribeiro para a equipe celeste. O Flamengo tem a ideia de vender o Everton Ribeiro, não é de hoje, não. Desde a metade de 2020, que o Flamengo tinha a ideia de liberar o Everton Ribeiro. Na verdade, na metade de 2020, vieram algumas propostas pelo Everton Ribeiro, mas o Flamengo achou melhor segurar o Everton para ele ajudar o time do Flamengo na fase final do Campeonato Brasileiro. Deu certo, o Flamengo bateu o campeão. A partir dali, o Flamengo deixou o Everton Ribeiro como sendo um jogador transferível, para se pintasse uma proposta, o Flamengo poder vender. Só que aí aconteceu o seguinte, o Everton passou a ser convocado para a seleção brasileira. E aí o Everton não queria mais sair do Flamengo para ficar na vista do técnico Tite e poder continuar sendo chamado. Nesse período, vários clubes do mundo árabe tentaram a contratação do Everton Ribeiro, que não quis sair do Flamengo por causa da seleção brasileira. O tempo passou, o Tite parou de convocá-lo e hoje tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro não são arredios a uma transferência, desde que seja boa para o camisa 7 rubro-negro. E para ele, um clube árabe que vier fazer uma proposta nos moldes que já vieram outras vezes, para o Everton seria interessante a sua saída. O Flamengo, ainda há pouco tempo, esperava propostas na casa de 5 milhões de euros pelo Everton Ribeiro. Caso aparecesse, o Flamengo iria liberar o Everton Ribeiro e iria vender. Só que não apareceu. E aí, se o Cruzeiro aparecer no ano que vem com uma boa proposta para tirar o Everton Ribeiro do Flamengo, pode ser que o Flamengo negocie o jogador, que é um daqueles que já nos deu muito alegria, mas que hoje não consegue desempenhar nem perto do futebol que outrora ele já desempenhou. Então o Flamengo vê com bons olhos negociar o Everton Ribeiro. O Flamengo vê com bons olhos também negociar o William Arão. Eu falei que o Flamengo está negociando com o Thiago Mendes e muitas pessoas estão estranhando, mais um volante e tal. Gente, por mais que a gente esteja falando em jogadores que podem chegar,
O Flamengo quer que alguns jogadores saiam também. Por exemplo, o Matheus França e o Vitor Hugo são duas joias que o Flamengo vem tratando para servir de venda para a equipe e de coletagem de recursos financeiros. O Flamengo tem a expectativa de conseguir vender ainda esse ano, se não na janela que vai abrir daqui a um mês, mas na janela do início do ano que vem, em janeiro, tanto o Vitor Hugo quanto o Matheus França. E esses dois jogadores podem fazer uma fortuna muito grande. Especula-se que com a venda dos dois juntos, o Flamengo consiga quase 100 milhões de euros nos dois jogadores. 70, 80 milhões de euros ali, quase 100 milhões de euros nos dois jogadores. E é o que o Flamengo pretende fazer. Matheus França já está no gramado, trabalhando no processo de transição, que não deve ser lento, deve demorar ainda um pouco mais para ele conseguir atravessar essa fase que ele está da transição, para ele ficar disponível de novo para o técnico Dorival Júnior. E o Vitor Hugo vive sendo aproveitado pelo treinador rubro-negro. Então o Flamengo pretende que algumas saídas aconteçam. Mais para próximo, o Flamengo pretende vender o William Arão. Desde o começo do ano que eu estou falando para vocês que a ideia do Flamengo é vender o Arão agora no meio do ano. Mas para isso tem que pintar uma proposta. E não pintou ainda nenhuma proposta pelo primeiro volante rubro-negro. Mas se pintar, a ideia do Mengão Queridão é justamente vendê-lo. Agora, nós estamos falando de propostas, né? Pessoal, se tem uma coisa que eu levo muito a sério nos dois canais, é o meu compromisso com a verdade. E esse compromisso com a verdade, ele me impede de fazer sensacionalismos, de botar a carroça na frente dos bois, de contar a lorota. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum aqui com vocês, tá? O legado que eu quero deixar, o dia que eu encerrar os trabalhos nos dois canais, o legado que eu quero deixar é o da verdade. O de ter sempre primado por trazer a verdade. Não quero ser o primeiro na informação. Eu não peço créditos de nada, já repararam? Não tenho essa... Isso é vaidade, eu não tenho essa vaidade. O meu lance é trabalhar para você que me segue, que é inscrito do nosso canal, que gosta das informações. E eu te levo muito, muito a sério, porque um dia eu estive do outro lado. E por muitas vezes eu acreditei em histórias de Riquelme no Flamengo, de vários jogadores, Robinho no Flamengo, vários jogadores, e na verdade era apenas sensacionalismo daqueles que davam a notícia. E eu decidi que como jornalista eu jamais faria isso. Então o meu compromisso é com a verdade, doa a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Luca Orelhano. Eu vim falar para vocês ontem sobre o Luca Orelhano, porque começou várias informações que o Flamengo teria feito proposta, que o Flamengo estaria praticamente fechado com o jogador. Eu fui apurar e, mais uma vez, eu joguei um balde de água fria nos inscritos do meu canal. Porque a apuração que eu fiz foi que não havia proposta nenhuma do Flamengo pelo Luca Orelhano. Jogador de 22 anos, muito bom jogador, que joga, inclusive, na faixa de campo que o Everton Ribeiro atua. Então, se houver uma possibilidade da saída do Everton, o Lucas Orelhano seria uma boa para vir para o Flamengo. Seria excelente. Ele é muito bom jogador e é barato. A multa do cara é de 8 milhões de euros. Se a multa dele é de 8 milhões de euros, você encosta ali no clube e negocia ele por 5 milhões de euros. Para mim, o Flamengo deveria contratar o Luca Orelhano hoje. Os caras deviam ir lá, comprar e trazer. Mas não é isso que está acontecendo. E foi isso que eu falei para vocês ontem. Não há proposta nenhuma pelo Luca Orelhano. O Flamengo jamais fez uma proposta. O que aconteceu no Flamengo foi uma sondagem. Não foi do Marcos Braz, não foi do Bruno Spindel, foi do SIM, do Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo. Ou seja, a primeira etapa do negócio foi feito. Foi só uma sondagem. O Flamengo sequer voltou a conversar com algum dirigente do Vélez para poder tentar alguma proposta, algum acordo. Nada. Foi isso que eu falei para vocês ontem. O Diego, deixa eu pegar o nome dele aqui, Diego Gonzalez, vice-presidente do Vélez, veio hoje a público dizer que o Flamengo não fez nenhuma proposta formal, não começou nenhuma conversa formal com o Vélez para a contratação do jogador. Ou seja, exatamente o que eu falei. Foi apenas uma sondagem. Não teve absolutamente nada formal do Flamengo com o Vélez
por enquanto, para trazer o Lucas Orelhano. Seria uma boa? Seria. Seria um baita de um jogador crescendo no Flamengo que poderia dar retorno técnico e financeiro por se tratar de um jogador muito jovem? Sim. É titular absoluto do Vélez hoje? É bom demais? Mas hoje o Flamengo ainda não está conversando com o cara. Então, quando eu falo que eu vou falar a verdade, doa quem doer, mesmo se doer na gente, é porque eu prefiro que você saiba a verdade nua e crua do que ficar te cozinhando a banho-maria ou ficar te contando historinha para daqui a pouquinho você descobrir a verdade e ficar desiludido com o nosso canal. Isso não vai acontecer, gente. Nem aqui, nem no Fla Nação VVP. Não vai acontecer de eu iludir ou de eu fazer sensacionalismo com vocês. Eu vou sempre dizer a verdade, ok? Um detalhe. Há alguns dias eu tô pensando assim, por que o Andréas Pereira vem sendo titular absoluto do Flamengo da noite pro dia? Porque o Andréas não era titular do Flamengo, né? Ele vinha sendo até deixado de canto. E de repente o Flamengo falou que não ia mais ficar com o jogador, e aí ele passou a ser titular. Será que foi o peso que saiu das costas dele, por ele não ter que brigar mais por ficar na instituição? O que será que o Flamengo fez? Aí vem informações de São Paulo que o Palmeiras tem interesse no Andréas Pereira. Aí eu comecei a juntar as coisas hoje. E eu confesso, essa era tão óbvio que eu não sei como é que eu me deixei passar. Obviamente que o Flamengo começou a usar mais o Andréas Pereira para ele estourar o limite de 7 jogos do Campeonato Brasileiro e não ter a possibilidade de bater no Manchester agora e voltar no segundo semestre para alguma outra equipe. Por exemplo, o Palmeiras pode até contratar o Andréas, mas o Andréas não vai poder jogar nem o Campeonato Brasileiro, nem as oitavas de final da Libertadores. Faltam 5 jogos para o Andréas Pereira ser devolvido. Então ele vai jogar mais jogos pelo Brasileirão. Já passou os 7 jogos há muito tempo. No Brasileiro, esse ano ele não poderia jogar pelo Palmeiras. E na Libertadores ele vai ser utilizado nas oitavas, só poderia jogar pelo Palmeiras nas quartas de final, se o Palmeiras chegar nas quartas de final. Então, o Flamengo usou uma estratégia aí, sim, não, nós não queremos o cara, mas nós não queremos também que nenhum outro clube brasileiro o tenha, pelo menos nessa temporada. E dificultou a vida ali para o Palmeiras. Eu nem tinha me atentado para isso, hoje eu parei para pensar e ver, opa, a estratégia deu certo. O bom é que, usando essa estratégia, o Flamengo conseguiu também extrair o melhor do Andréas Pereira, perto do que ele vinha jogando, até que ele está jogando bem, né, nação? E hoje ele deve ser titular mais uma vez da equipe do técnico Dorival Júnior, que chamou o Hugo Souza no canto para conversar. Segundo informações do jornalista do dia aí do SBT, o técnico Dorival Júnior chamou o Hugo para uma conversa em particular e disse para o Hugo o seguinte, que era para o Hugo continuar trabalhando firme, que era para o Hugo continuar com a cabeça voltada para o Flamengo, que o momento era de preservá-lo. Gente, isso é a coisa mais tranquila de se fazer no mundo. Eu vivo dizendo para vocês que no passado era assim. Um jogador não ia bem tecnicamente, o clube afastava ele, mas não era afastar para não usar, era para ele melhorar a parte técnica, condicionamento físico, se preparar melhor. Não colocava ele longe dos demais jogadores, a diferença é que ele fazia trabalho em 2 períodos. Se o time treinava de manhã, ele treinava de manhã com o time e à tarde ele treinava sozinho, atividades específicas para ele. E ultimamente o Flamengo parou de fazer isso. Mas com o Hugo, o técnico Dorival Júnior conversou, Hugo, continua o seu trabalho, a ideia é te preservar agora para você voltar no melhor momento. Eu particularmente duvido que o Hugo volte à titularidade do Flamengo nessa temporada, porque o Santos já voltou, o Diego Alves vai ser o titular hoje, mas o Santos já voltou, já vai ficar no banco de reservas hoje, talvez, né, fique no banco de reservas hoje, se o Dorival quiser, porque poder ele pode, vai saber se o Dorival vai querer ou não. E a tendência é que a disputa esse ano fique entre Santos e Diego Alves. Se o Diego Alves não falhar, se ele for um goleiro ok, não se lesionar e não falhar, não tomar gols bizonhos, ele vai ser mantido até o final da temporada, porque a posição de goleiro não é uma posição que se troque muito. Agora, se o Diego Alves falhar, ou se ele voltar a se lesionar, o Santos assume a condição, ou seja, a briga deve ficar entre esses dois mesmos. Só para não falar que eu não falei, a escalação de hoje à noite deve ser Diego Alves, Mateuzinho, o Pablo, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas, João Gomes,
Andréas Pereira e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique, inclusive, que quer renovar o contrato com o Mengão, queridão. Para mim, notícia melhor não poderia ter. Nação, por enquanto é isso. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Como eu disse para vocês, é gratuito, é rapidinho. Sai da TV 2 segundinhos, clica nesse botão vermelhinho aí, tá resolvido. E você vai nos ajudar demais. Vai propiciar que a gente volte todo santo dia com informações verídicas do Mengão, queridão. Aquele like é importantíssimo. Eu sei que enquanto vocês estão escutando a notícia, vocês estão fazendo outras coisas, mas é importante dar uma subida nesse like, colaborar com o like para nos ajudar sempre. Eu quero que todos vocês tenham uma excelente quarta-feira. Às 15 horas tem vídeo no Planetão VP. Depois nós voltamos no ao vivo aqui no Resenha Rubro-Negra com o pré-jogo de Flamengo e Cuiabá. Tamo juntos, nação. Tenha uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Cenas pós-créditos apenas para quem ficou até o final do vídeo. Everton Cebolinha é o mais novo jogador do Mengão, queridão. Agora tá tudo certo, tudo fechado. Em breve o Flamengo fará o anúncio. Agora sim o vídeo terminou.